Todos estão abençoados, amém? Né? Vamos. Hoje eu quero falar, ministrar ao seu coração, sermos ministrados ao nosso coração. Eu quero falar sobre um tema, sobre o poder da palavra liberada, amém? Ok? Diga o poder da palavra liberada, ok? Vamos aí, o pessoal que está aí pela cantina, pela cozinha, vamos nos achegando, gente. Vamos receber a palavra que Deus tem ministrado no nosso coração. O poder da palavra liberada. Amém? A palavra nos fala sobre a eficácia, o poder que tem quando nós falamos. Né? Nós construímos ou destruímos pela palavra. Deus, quando levantou homens na Bíblia, uma das ferramentas e instrumentos poderosos que Deus colocou na vida, na boca desses homens, foi palavra. Né? Por causa de palavras, as guerras começam. Né? Por causa de um discurso mal feito, de uma palavra mal colocada, a inimizade surge. Né? Tantos desentendimentos por causa de palavras. Quantas vezes você já estava conversando com alguém e alguém ficou nervoso e alguém se levantou contra você e você disse, calma, aí, não foi isso que eu quis dizer. Não, você disse. Porque a maneira como nós falamos não é apenas o que falamos, mas a maneira como nós falamos. Então, a palavra tem poder, amém? A palavra ela é um instrumento poderoso que tanto Deus pode usar para construir, para abençoar, como o diabo, o adversário, pode tomar essas palavras e fazer dela matéria-prima e fazer dela uma arma poderosa para destruir vidas, amém? A palavra sempre está associada na Bíblia com um órgão do nosso corpo que a Bíblia diz que é pequeno, né? Que é a língua. Tiago fala que a língua é pequena, menor, um dos menores membros do corpo, mas ela é capaz de destruir vidas. Ele compara a língua com o leme de um barco, de um navio. Você chega ali no porto e você vê aqueles cruzeiros, aqueles navios enormes, né? Uau! E aí você vê ele virando para a direita, para a esquerda, e você vai ver como que é. Aí você vai ver, tem um leme pequenininho lá embaixo, que direciona toda aquela estrutura para onde ele quer. Ele diz, vai para a direita, vai para a esquerda. Então Tiago falando, o apóstolo Tiago dizendo que a língua é como o leme, que direciona toda uma vida, que direciona toda uma família, que direciona uma nação. E dependendo do poder que essa pessoa tem, direciona o mundo. Hoje nós temos aí os Estados Unidos como um dos xerifes do mundo, né? Um país que quando o presidente fala alguma coisa lá, mexe na bolsa de valores, mexe na geopolítica, todas as coisas começam ou se ajustar ou desajustar, depende do que ele fala, né? Um comunicado dele, todo mundo está ali nas bolsas, nos negócios, esperando o pronunciamento dessa autoridade, do presidente dos Estados Unidos, o que ele falar, que direção que nós vamos. Nós vamos comprar, nós vamos vender. Nós vamos entrar ou nós vamos sair. Depende do que ele vai falar. Então, a palavra tem um poder de construção social, tem um poder de prosperar ou quebrar alguém. Então, a palavra ela tem poder para enriquecer alguns e empobrecer outros. Porque em um discurso dado por uma autoridade de tamanha relevância como um presidente de uma nação, ou um presidente que hoje dos Estados Unidos seria um chefe mundial, né, pode enriquecer a uns e empobrecer outros, certo? Então a gente precisa entender o quanto nós temos que ser cautelosos com o que a gente fala. Por isso a Bíblia diz que na nossa ira, a melhor coisa é você se calar, é não falar. Porque quando a gente está irado, a gente está revoltado, a gente sai fora de si. São aqueles 5 segundos da psicologia, né? 5 segundos que você faz uma besteira na sua vida e você destrói anos de construção. Você já imaginou? Parece injusto, né? Você trabalhou a vida inteira para construir um relacionamento, construir um negócio, e de repente, 5 segundos de bobeira, você fala um monte de coisa, e aí você perde um contrato, você perde um casamento, você perde uma amizade, você perde a sua reputação, você perde tanta coisa por causa de 5 minutos de ira.
que se manifesta através da sua fala. Então, nós precisamos entender o poder que tem a palavra. A gente diz, não, mas eu só falei de boca, né? Eu não falei de boca, não era o que estava no meu coração. Jesus disse que tudo que está no coração é liberado pela boca. A boca fala do que está cheio o seu coração. E é muito difícil a gente admitir quando a gente fala algo feio, algo esquisito, algo ofensivo, e depois a gente vai dizer, não, eu não penso isso. Não tem como você falar o que você não pensa. Qual que seria a atitude mais humilde? É nos arrependermos e dizer, me perdoa, porque eu fui arrogante, eu fui mal, eu queria te machucar, mas eu peço perdão. Por quê? Porque uma próxima vez você já estará trabalhado e treinado para não repetir isso. Porque se você sempre diz, não, eu falei só da boca para fora, significa que terá uma próxima vez que você vai falar só da boca para fora. Não se engane, querido, o coração é um baú de tesouros. Jesus disse que o homem tira do seu bom tesouro coisas boas, assim como o homem mau tira do seu mau tesouro coisas maus. Aonde que se deposita esse tesouro? No coração. O coração é o depósito e a boca é a porta de saída desse depósito. Então, tudo que entra em um galpão, sai. O mesmo que entrou, acaba saindo, certo? Então, a nossa boca é por onde nós liberamos o bom tesouro ou o mau tesouro que está dentro do nosso coração. Por isso, a importância de você encher o seu coração. Porque na hora da pressão, você vai colocar para fora aquilo que está. A Lu falou aqui no começo, na abertura do culto, ela usou um exemplo, né, sobre amassar algo, né? Amassar é pressão, é momento de ser colocado contra a parede, é momento ali de decisão, sabe? Aquele emocional agitado. Você espreme e sai. Se você pegar uma azeitona e espremer uma azeitona, vai sair o quê? Azeite. Se eu vou espremer uma laranja, vai sair um suco de laranja. Se você espremer um limão, vai sair limão, suco de limão. Ou seja, na pressão, no espremer, vai sair aquilo que está dentro, aquilo que é sua essência. É por isso que muitas vezes quando a gente é provocado, a gente briga, ira, xinga, ou seja, a pressão só colocou para fora aquilo que estava dentro de você. Não é a provocação que causa o mal em nós. A provocação não causa o mal, a provocação só expõe o mal. Amém? A gente diz, mas o cara me provocou também, mano. Eu fui lá e quebrei a cara dele. Eu xinguei para ele, eu fiz um gesto obsceno para ele, mas também não. A provocação só trouxe à tona a sujeira que estava embaixo. Às vezes você pega um recipiente com água suja e ela ficou parada por muito tempo, sem agitação, sem confronto, sem pressão. Todo mundo, irmão, quando está na zona de conforto, está ali na bonança, todo mundo é bonzinho, irmão. Até o traficante, até o assassino, se ninguém provocar ele, estiver fazendo tudo do jeito que ele quer, ele é gente boa. Ele é gente boa, né? Ele não tem perigo. O cara é meu amigo, mano. Eu passo lá todo dia, cumprimento ele, né? Faço as coisas do jeitinho que eles querem, não tem problema. Agora vai contra. Você vai expor o que está na pessoa. É por isso que sem o confronto a gente não muda. Porque é o confronto que traz a sujeira que está no fundo. A água parada, se ela for uma água suja, a sujeira se desvincula das partículas da água e ela desce e fica onde? No fundo do recipiente. Mas dá uma agitada. Dá uma balançada no recipiente. Agita ela para você ver a sujeira, sobe. Ou seja, só estava camuflado. Ou seja, no dia da pressão a gente mostra quem nós somos. É por isso que todo treinamento, vamos pegar o exército principalmente, exército, marinha, aeronáutica, que você vai ser exposto a situações de extrema pressão, você vai para uma guerra, meu irmão, é tiro de verdade, não é bala de fetiche não, entendeu? Você pode morrer. Então, antes de você ir, você precisa ser colocado a pressões extremas. Né? Quem fez aqui os cursos para graduação dentro do Exército, Marinha Aeronáutica, sabe disso. Você levado ao extremo, não dormir, receber xingamento, ser contrariado, você está certo, o cara falar que você está errado, você faz o que ele pediu para você fazer, ele fala, eu não pedi isso, seu animal.
Aí você fala, mas como assim? Você pediu isso? Eu não pedi esse animal. E você tem que saber se comportar debaixo de pressão. Então, é na pressão que a gente é forjado. O diamante precioso, antes de ser um diamante, ele é um carvão sem valor. Mas é na pressão, no calor, acima de 1000 graus Celsius, que ele é forjado. E aquele carvão sem valor torna-se um diamante, uma pedra preciosa. Então, querido, as pressões expõem de nós aquilo que está dentro de nós. Amém? Então, há um poder naquilo que a gente fala, na palavra que sai da nossa boca. Amém? A Bíblia fala sobre 4 tipos de expressão de palavra que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Primeiro, vamos falar sobre a palavra do homem. A palavra do homem, né? A palavra do homem tem poder. A palavra que eu e você falamos como homens, como mulheres aqui, né? Tem poder. Mateus 12, 35 ao 37. Jesus disse assim: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Acabei de falar para vocês, né? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso aqui é artigo de lei. Quando você é autuado e é levado, o policial, aqueles que estão atuando vocês vão dizer, olha, você tem o direito de permanecer calado, mas tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Você sabe que todas as leis que regem, né, o Código Jurídico, eles são tirados da Bíblia. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, toda jurisdição que existe na terra é tirada dos princípios dos 10 mandamentos. Então você tem não matarás. Você tem punição para adultério, juridicamente tem punição para adultério, ok? Se o cônjuge foi flagrado adulterando, tem um código para você entrar com uma ação judicial. Então, querido, tudo que o homem falar como homem, deixa eu dizer uma coisa para você, a ignorância não te absorve. Apenas, mas eu era ignorante, Deus perdoa, mas não te absorve. Quantas vezes você já perdeu dinheiro, você já cometeu um erro que você não queria cometer? Não era intencional, você não saiu de casa dizendo assim, não, eu vou fazer isso, porque é errado eu quero fazer. Mas você fez na inocência, mas a inocência não te poupou das consequências. Então tudo que nós falamos e fazemos tem uma consequência. Então, a palavra do homem, a palavra que você diz, ela vai pesar, ela vai ser a teu favor ou contra você. Amém? Independente de você ter crença, eu sou ateu, falou, a palavra está registrada. Eu sou crente, falou, a palavra está registrada. Eu sou agnóstico, falou, a palavra está registrada. Ou seja, aquilo que você fala tem poder para te justificar ou para te condenar. Amém? A palavra do homem. Segundo, a palavra escrita. A palavra de Deus deixada escrita. Ela tem um poder de transformação. João capítulo 5, versículo 39, está escrito assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O poder da palavra escrita. A eficácia dessa palavra escrita, que está escrita aqui, que você abre e você lê. Como nós vamos encontrar Cristo? Nas Escrituras. Como nós vamos encontrar a respeito de Deus? Nas Escrituras. Onde nós vamos encontrar a vida eterna, o caminho para a vida eterna? Nas Escrituras. Jesus disse isso.
Ele diz, vocês examinam a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como que eu aprendo de Deus? Através da palavra de Deus. Eu não posso aprender de Deus pelo meu achismo. Eu não posso ter um conhecimento de Deus meramente emocional, a eu sentir. Deus fala conosco pelos nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser o volante do carro. Diga, sentimento é um bom motor, mas um péssimo volante. Sentimento impulsiona, irmão. Quando você está empolgado, sentindo, vamos, gente, você leva todo mundo junto com você. É gostoso, né, estar empolgado, não é? É bom estar motivado, só que isso não é volante para a tua vida. Porque um dia também você pode estar motivado para coisa errada. Ele é um ótimo impulsionador, mas um péssimo volante, né? Então, nós conhecemos a Deus, entendemos a Deus através das Escrituras. Deus nos abençoou no decorrer de milhares de anos, usando cerca de 40 autores, deixando 60 livros, 36 livros, falando sobre o projeto de Deus para o homem, o manual. Quando você compra um produto e você quer saber usá-lo, você quer saber como ele funciona, todo o potencial dele, você vai no manual. Poucos de nós temos paciência de ler manual, né? É pouca gente, irmão. Você compra um negócio, não, liga aqui, liga, desliga, liga, desliga, desliga. Ele tem 200 funções, mas você só sabe liga e desliga. O que veio programado eu uso, né? Mas ele tem um monte de funções, né? Só que você tem que ter paciência de pegar o manual e ler o manual. E você, poxa, eu não sabia que tinha essa função. Às vezes você passa anos usando um produto. Você compra, por exemplo, aí você compra um iPhone de 200 mil, né? E aí você usa ele para ligar e desligar, para ligar e mandar mensagem, certo? Né? E aí você tira umas fotos que você poderia tirar até no Xing Ling, como o meu aqui, 26 mil ienes, parece um iPhone, né? Eu comprei ele e falei assim, ó, vou parecer um iPhone, né? Quem diria que isso aqui é um iPhone? Se eu mostrar assim, não parece? Vocês diriam que é um iPhone? Né? Então eu estou revelando, não é um iPhone, certo? Mas dá. Pelo menos. Quem que tem um iPhone? Quem que tem um iPhone parecido com esse aqui? Cadê? Cadê o iPhone que tem aí? Você tem? Aí mostra aí, vamos ver. Olha lá, o verdadeiro e o falso. Olha lá. Olha pro lado da câmera e olha pro meu. Parece ou não parece, gente? Parece. Ó, meu iPhone, certo? Né? O dela deve ter custado pelo menos umas 6, 7 vezes mais do que o meu. Mais, 8 vezes. Não diminui tanto também, né? Umas 8 vezes o meu, né? Paguei 23 mil no meu iPhone Xing Ling, né? Parecida, imitação. Certo? Mas ela pode usar todo esse potencial, essa máquina, para tirar uma foto igual o meu de 26 mil. Às vezes é pior, dependendo de como você tirar a foto. Certo? A mesma ligação que ela faz, eu também faço. A mesma mensagem que ela manda, eu também mando. Há recursos básicos iguais, mas o dela tem recursos extras, que só vão ser extraídos de alguém que entende o aparelho. E para entender, precisa estudar o aparelho. E para estudar o aparelho, você vai no manual. Você vai no site da Mac, né, da Mac, do iPhone, e você estuda. E você vai ver que tem muita coisa que aqui não consegue fazer lá. Assim é a palavra. Você é uma máquina criada por Deus. Há um potencial na tua vida. E a maioria das pessoas morrem sem nunca ter conhecido o potencial que tinha, porque não acessaram o poder da palavra escrita. Na Bíblia está escrito quem você é, o que você pode, o que você tem. Aqui está o testamento de Deus para a tua vida. O Dr. Miles Moore, falecido já Miles Moore, ele em uma pregação, ele fala sobre o cemitério é o lugar mais rico da terra. O cemitério é o lugar mais rico da terra. Ele falou, por quê? Porque ali estão empresas que nunca foram abertas. Ali estão livros que nunca foram escritos. Ali estão músicos que nunca pegaram um instrumento.
Ali estão mães e pais que nunca tiveram filhos. Ali estão homens e mulheres que vieram a esse mundo e tinham um tesouro escondido dentro de si, mas que partiram de forma egoísta sem contribuir com a humanidade aonde Deus os colocou. Porque nós não entendemos o que está escrito a nosso respeito. E esse risco, nós estamos expostos a passar por essa vida e não entendemos quem nós somos. E não entendemos quem Deus é. A palavra escrita. Mateus capítulo 4. Jesus, quando é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por 40 dias e 40 noites, ele jejua 40 dias e 40 noites, e no final do jejum, Satanás vem a tentar a ele e fazer propostas para Jesus. Ele faz a proposta para que Jesus transformasse pedra em pães. Se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ora, depois de 40 dias de jejum, você come até pedra, irmão. Né? Jesus transforma a pedra em pão. E a primeira reação e defesa de Jesus para ir contra o instinto da fome mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde Jesus buscou argumento para contrapor a proposta de Satanás, está escrito. Está escrito. Satanás, não satisfeito, novamente vem e diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, deste monte, desse pináculo, né? Que está escrito que aos seus anjos ele dará ordem para que te segure e nenhum mal te suceda. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sutileza do diabo, utilizando o que está escrito de forma distorcida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode cometer, e a gente vê pessoas cometendo erros graves, pegando a Bíblia, um texto isolado, sem contexto, para usar como pretexto para as suas ações. O diabo pega um texto isolado, usando de pretexto para enganar Jesus. Mas Jesus pega a palavra dentro do seu contexto. O diabo diz, está escrito, que se você fizer isso, Deus dará ordem aos seus anjos para que te segure e nenhum mal te suceda. Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o diabo pega uma palavra descontextualizada para tentar Jesus, e Jesus vai e usa a palavra trazendo ela para dentro do contexto. O que significa isso? É quando nós nos expomos a riscos desnecessários. Uma coisa é você correr risco de vida por uma causa nobre e que vale a pena. Outra coisa é você colocar sua vida em perigo por imprudência. Certo? E o diabo estava querendo colocar Jesus como um imprudente. Aonde que estava o gatilho que o diabo queria acionar em Jesus? A necessidade de provar alguma coisa. Porque as duas perguntas iniciais que o diabo faz para Jesus, provocativas, se tu és o Filho de Deus. Ele provoca o quê? Você é isso mesmo que está dizendo? Quantas vezes nós cedemos provocações? Na escola, irmão, quando era pequeno, né? É aquela provocação. Você não é homem, você não é homem. Se você é homem, gosta aqui, se você é homem, vai daqui. Ou seja, olha só. Ali o princípio da provocação já começa. Se você é homem, faz isso. Se você é homem, aquilo. Quantas pessoas não beberam por causa? Se você é homem, rapaz, tem que beber. Fumaram, se você é homem, tem que fumar. Quantas pessoas não se prostituíram, não iniciaram a sua vida sexual antes da hora? Se você é homem, você tem que pegar uma mulher. E muitas mulheres também provocadas, às vezes, por suas amigas. Mas você é muito, muito quadrada, você tem que ser mais para frente. As provocações fazem a gente quebrar e violar princípios do diabo. Se tu és filho de Deus. É uma questão de identidade. Quando você sabe quem você é, você não cai na provocação das pessoas. Você não compra para provar para a pessoa que você tem dinheiro. É verdade ou não é?
A maioria das coisas que a gente compra, a gente não compra para nós, a gente compra para os outros, irmão. A maioria das vezes, boa parte das vezes, você compra porque a gente quer apresentar um status e nem sempre é uma necessidade pessoal. Então, muitas vezes você se veste não para você, se veste para alguém. Não é errado determinada situação, amém? Mas em outras, só coloca a gente em buraco. E a conta chega no final do mês e você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Né? Só porque a vizinha tem, agora eu tenho que ter também? Só porque o vizinho fez, eu também tenho que fazer? Porque eu não quero ficar baixo, porque eu quero provar que eu sou próspero, que as coisas estão dando certo na minha vida. Provocação. Mas Jesus anulou provocação com a palavra que estava escrita. Bem, 3 vezes Jesus anula a palavra direcionada na vida dele para destruí-lo, para tomar ele do propósito. Terceira, a palavra de Deus direcionada. Você sabe que tem palavras que Deus dá direcionadas. Serve para você, mas não serve para mim. Serve para mim, mas não serve para você. Por que Deus dá a palavra direcionada? Porque Deus tem filhos únicos. Por que há a palavra direcionada? Porque Deus tem propósito específico para cada pessoa. Você tem grupos de pessoas e você tem indivíduo. Então, se você tiver 10 filhos, nenhum deles será igual. Irmão. Eles podem ser gêmeos, idênticos na característica, mas eles vão ter os seus códigos genéticos diferenciados. Eles vão ter coisas que são específicas dele. É parecido, mas não é igual. Nós podemos ser parecidos, mas não somos iguais. Então Deus não trabalha no atacado, não trabalha dizendo assim, todo mundo. Deus tem momentos que ele fala coisas específicas para você. Ele diz, vai para tal lugar. E você ouviu Deus falando aquilo com você. Deus me disse para mim mudar e ir para tal lugar. Mas não é todo mundo que ele vai chegar. Você não chega nem jeito. Deus disse para nós mudarmos agora de Hamamatsu e irmos para Tóquio. Não, e a palavra foi para você. Palavra específica, vamos pegar na Bíblia, né? Palavra direcionada. Uma palavra de Deus, tantas palavras, mas eu vou selecionar uma para dar um exemplo, amém? A palavra que Deus deu a Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Deus disse a Elias, volta pelo teu caminho e você vai ungir um jovem para profeta. E o nome dele é Eliseu. Né? Disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, 16, pode passar, 16, e Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quero dizer para você que havia outras dezenas de garotos da mesma idade de Eliseu que estavam fazendo a escola de profetas. Mas Deus dá uma direção específica, unge esse. Vai ser esse que vai ser o seu substituto, o seu sucessor. Vai ser esse que vai ser rei. Vai ser esse que vai sair em tal lugar. Estava escrito? Estava escrito? Não estava escrito. Tinha um manual escrito todos os nomes lá? Não tinha. Foi uma palavra específica direcionada ao profeta Elias, vai e unge. Então Deus dá palavras de direcionamento específica para a vida de uma pessoa. Como? Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você ouve. Deus está o tempo todo falando, irmão. É nós que estamos longe demais para ouvir. Às vezes a gente ora pouco, a gente busca pouco, a gente jejua pouco, a gente lê pouco a Bíblia, a gente tem pouco relacionamento com Deus e a gente quer ouvir. Deus, fala comigo. Deus diz, eu estou falando, mas você está tão distante que não ouve. Eu estou aqui, vocês estão me ouvindo, vocês estão perto de mim, mas de repente vocês começarem a distanciar 200 metros, vocês vão começar assim, o que ele está falando mesmo? Você vai começar a confundir. Né? Acho que ele falou isso. Não, chega um momento que você simplesmente não está mais ouvindo. E quem não está ouvindo se distrai. Quando você parar de ouvir a Deus, você vai começar a ouvir outras vozes. E as outras vozes podem ser a voz da sua vontade pessoal, a voz do diabo e pode ser a voz do mundo. Então Elias ouviu a voz de Deus específica direcionada, amém? Da palavra, né? Para o que ele deveria fazer. Outra,
Quarto, né? A palavra profética. Palavra profética. Sabe o que é palavra profética? A palavra profética é aquela palavra que joga você para o futuro. Anuncia o futuro. Anuncia aquilo que Deus vai realizar. Anuncia aquilo que vai acontecer. Quantas pessoas, quando garotinho, que eram ali para as pessoas ali aparentemente significantes, sem relevância nenhuma, não veio de uma família nobre, não tinha estudo, não era o melhor da sala, não era o melhor do grupo onde ela estava, e de repente Deus um dia olhou para ele e trouxe uma palavra profética na vida dele: eu vou te fazer um grande homem, uma grande mulher, você voará aos quatro cantos da terra, você irá às nações da terra. E aquela pessoa não tem condições de sair nem da cidade dele, nem da cidade dele. E de repente passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos. E quando você vê aquele menino, aquela menina está nos lugares nobres da terra, está voando para cima e para baixo, está nos ambientes de maior influência, porque a palavra profética foi liberada a respeito do futuro. Eu bem sei os planos que tenho para vós, assim diz o Senhor. Planos de paz para vos dar o fim que desejais. A palavra profética anunciando o fim que Deus quer para a tua vida. Joel capítulo 2, versículos 28 ao 31. O Senhor vem ao profeta Joel em um tempo que a nação de Israel era a nação escolhida de Deus e não havia plano de Deus fora da nação de Israel. Tudo que Deus ia fazer era com Israel. Todas as outras nações e todos os outros povos estavam fora desse projeto de Deus. O profeta recebe uma palavra e ele profetiza. Ele diz: virão dias, futuro, em que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne, ou seja, todas as pessoas terão acesso. Seja japonês, seja americano, seja canadense, seja brasileiro, seja peruano, boliviano, seja qual nacionalidade for. Eu vou visitar toda a terra. Ele diz com respeito ao futuro. O que aconteceu em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos debaixo do comando de Jesus, e Jesus, antes de ascender ao céu, disse: vão para Jerusalém. Vocês vão para lá, para Jerusalém, e vão ficar lá, vão ficar reunidos até que do alto venha sobre vós o Espírito Santo de Deus. E vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que acontece naquele dia? Naquele dia, a profecia de Joel, capítulo 2, que aconteceu séculos antes, se cumpre. Deus derrama do Espírito Santo não só sobre os discípulos, mas Deus derrama sobre as pessoas que estavam ali. Mais de 3.000 pessoas se convertem, chega a 5.000 pessoas se convertem. E a Bíblia diz que eram pessoas vindas de todas as nações da terra. Haviam nações reunidas em Jerusalém para uma celebração de Pentecostes. Gente de todos os lados estavam. A palavra profética alcançou o seu auge e cumpriu ali. Deus disse séculos antes, através do profeta. E está se cumprindo. Gente, olha, a Bíblia é fantástica. Quando você lê os profetas, esses homens viram coisas que a sua época não conseguia analisar. Você já imaginou alguém há 2.000 anos atrás vendo um avião? Irmão, há 2.000 anos vendo um avião. Você já imaginou alguém há 2.000 anos atrás vendo um foguete? Ele fala: que raio de negócio é esse? Você já pensou há 2.000 anos atrás alguém falando sobre inteligência artificial quando nem se sabia o que era isso? Pois é, João em Apocalipse, quando fala da marca da besta, quando fala sobre um número que os homens terão que ter para poder comprar e vender, é inteligência artificial. 666. Esse número é número de homens. Esse é um código. João viu coisas que na sua época ele diz: como que eu vou passar isso? E aí ele usou: eu preciso de figuras.
em que as pessoas que vão me ouvir possam entender. Você já imaginou você chegar aqui dizendo, gente, eu tenho que falar algo para vocês que só vai acontecer daqui 2000 anos? Ele fala assim, mas para mim poder passar essa mensagem, eu preciso pegar o que nós temos aqui hoje. O que a gente tem? Televisão, o que a gente tem? Cadeira. O que nós temos hoje, material aqui, para que eu possa tentar ilustrar. Mas eu não vou conseguir ser certeiro, porque nem eu sei o que é, mas eu vi. Eu vi. Querido, João viu uma marca na mão direita ou uma marca na testa. Que sem essa marca ninguém compraria, ninguém venderia. O que a inteligência artificial não em muitos anos vai propor, vai ser uma bênção. Porque a Bíblia diz que haverá uma paz na terra, ninguém vai poder roubar e ninguém vai poder fazer corrupção. Porque será tudo muito bem vigiado. A criminalidade vai cair estrondosamente. João está falando, aquele que não tiver essa marca não vai poder comprar e não vai poder vender. Não vai poder negociar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando o dinheiro em espécie sair de circulação, você não vai ter nada mais para você pegar. Você só pode comprar se for virtualmente. Ou seja, se você tiver algum problema e a autoridade dizer você não compra mais, você não compra. É ou não é? Não compra e nem vende, irmão. Porque tudo estará, não é aqui dentro, estará aqui dentro ou aqui dentro. Entendeu? E você não vai poder comprar mais nem negociar. Ou você vai ler a cartilha, vai viver segundo a cartilha como está escrito que tem que ser, ou então você está fora. A Bíblia está apontando que isso vai acontecer e não está longe. Não precisa ser muito inteligente para dizer, cara, daqui 10 anos isso pode estar acontecendo. Alguns estudiosos de tecnologia dizem que daqui 10 anos não vai ter celular mais. Não vai ter necessidade de ter celular. Neuralink, famoso o Elon Musk, né? O homem já fez o foguete da ré, né? É um cara crânio, com uma inteligência muito acima da média. Não estou dizendo que pode ser ele, o anticristo, não estou falando nada, não quer dizer quem é, ele não sabe, né? Mas nós estamos falando de palavras de profecia que foram liberadas a respeito do futuro. O poder dessas palavras para realizar e para transformar vidas, amém? Ok? Quarto, para nós terminarmos, o poder da palavra confessada. A palavra de Deus confessada em fé. Amém? 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13 está escrito: Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Agora não é uma confissão apenas do que você acha. Agora não é uma confissão apenas do que você sente, é uma confissão do que você crê. Ao contrário do que a gente pensa, a fé, ela não exclui sentimentos, mas ela não é sentimento. A fé não exclui empolgação, motivação, mas ela não é motivação. Entendeu? A fé é chamado em Hebreus capítulo 11 de um firme fundamento. Correto? Aonde se sustenta todas as coisas. Né? A fé é chamada em Hebreus capítulo 11 de a prova material daquilo que você acredita. Então, a fé é uma substância que não é uma substância qualquer, invisível. A fé, para quem tem fé, ela é algo material. Coloca para nós lá Hebreus capítulo 11, né? Completo, né? É algo palpável, é algo
que você pode tocar. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem, né? Pela fé os antigos obtiveram que bom testemunho. Então, querido, a confissão da palavra de fé, o que você acredita. Você precisa falar o que você acredita. Paulo diz, eu criei, por isso falei. Bom, se a palavra tem um poder para construir, eu preciso falar. Então, quanto mais você falar das coisas que você acredita, mais você está gerando. Deixa eu dizer uma coisa para você, o primeiro ouvido a ouvir a palavra de fé é o teu. Porque o ouvido que mais está perto da tua boca é o teu mesmo. Quando você fala, verbaliza, você ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso a importância da confissão. Hebreus diz, não cesse de confessar as promessas de Deus. Porque quando você fala, você ouve, as pessoas ouvem. O mundo espiritual ouve, a tua palavra ecoa, amém? Ela vai ser uma testemunha a seu favor. A palavra de fé. Então fale. Às vezes a gente está passando por um período difícil no casamento. Os casais passam por esse período, entendendo? Tem uma fase difícil, amém? Não é o fim. Não é o fim. Diga comigo, diga, não é o fim. É apenas o começo. Amém? Né? Aí fala assim, meu Deus, se o começo é assim, o fim então, né? Misericórdia, né? É o começo de um bom fim, amém? Certo? Deixa eu arrumar aqui. Né? É um começo de um bom fim. Confesse, Deus, esse marido é uma bênção. É um homem de Deus, responsável. É bênção de Deus, amém? Né? O Senhor me deu ele, Senhor. O Senhor não dá coisa ruim. Então tem tesouro aí dentro, entendeu? Tem algo bom aí. Em nome de Jesus, pela palavra de fé, eu vou escavar e eu vou encontrar esse tesouro. A mesma coisa para a mulher também, amém? Essa mulher, Deus, não é Jezabel, entendendo? Essa é a mulher idônea, né? Essa é a auxiliadora que o Senhor disse que daria a Adão. Vou te dar uma auxiliadora, né? Não é adversária, é auxiliadora, entendeu? Tudo é contra, não é tudo, vai ser bênção, entendeu? Né? O que? Você está proclamando a palavra, mas não é em fé. Eu creio que Deus vai mudar. Não sou eu, é a palavra de Deus que está na minha boca e vai acontecer. Entendeu? Deus, eu quero profetizar sobre a vida do meu filho. Deus, eu quero profetizar no local que eu trabalho. Eu quero declarar a palavra de fé na minha boca. O que eu tenho. Eu sou abençoado, eu sou próspero. Vai dar certo na minha vida. Não importa se está dando errado agora, é só um tempo, vai dar certo. Porque quando eu falo, irmão, eu não falo com as pessoas, eu falo comigo mesmo muitas vezes. Eu criei, por isso eu falei. Algumas vezes você tem que falar que você vai ter jeito, rapaz. Você vai sair desse buraco. Você vai sair desses vícios. Deus é contigo, Ele vai te ajudar. Você vai sair dessa penúmbria, dessa frieza. Você precisa falar, crie, por isso falei. Agora, como você vai crer se você não ouve? Por isso a importância, às vezes as pessoas acham assim, você acha que a fé vai vir de graça na tua vida? Não, a fé é gerada, irmão. A fé é produzida. A fé não cai do céu. Você não acha numa lata de lixo. A fé é trabalhada. É ouvindo, é ouvindo, é ouvindo. Você vai dizer, eu não vou andar mais com aquelas pessoas. Por quê? Porque só reclamam. Então, meu ouvido não é lata de lixo. Às vezes, para você ter a sua fé trabalhada, você vai precisar selecionar seus amigos. Quem vai sentar com você na mesa? O que eles vão estar falando? Porque se a fé vem pelo ouvir, então tem gente que é usado para o diabo para destruir a sua fé. Não vai dar certo não, cara, eu conheço alguém que tentou fazer isso, cara, o cara faliu, deu errado, o cara perdeu a família, o casamento, você mas meu Deus, minha família, eu vou perder. Ou seja, está trabalhando contra. Então, para você ter fé, empresta seu ouvido para o lugar certo. Para você ter fé, olha para a direção certa. Porque você só vai falar naquilo que você crê.
Tem gente que fala, vai dar errado, eu vou morrer, eu vou ficar doente, eu vou ficar pobre, eu vou perder, porque é isso que você crê. Então, Jesus disse assim, seja feito conforme a sua fé. Aí você recebe o que você falou e depois você fica bravo. Poxa, mas Deus não me ama. Ele te ama, mas você quis isso. Você falou tanto que acabou acontecendo, né? Tem gente que tem mais problema com essa questão de falar, né? Os sanguíneos, eles têm mais problema com isso, né? Eles falam à torta e direita, irmão. E às vezes falar é legal, é bom, mas tem hora que a gente precisa, se não tem coisa boa para falar, fica quieto. E procure alguma coisa boa para falar. Quem fala muito, irmão, eu digo, quem fala muito tem que estudar bastante. Porque senão, irmão, você fala besteira o tempo todo. Tem gente que não se contém de ficar com a boca fechada. Certo? Não é que ela não tenha que falar. É que ela tem que aprender, encher a cabeça de coisa boa, porque senão ela destrói a vida dos outros. Né? Porque você está perto de uma pessoa que começa a falar e você fala assim, cara, que coisa legal que você está falando. Fala mais, fala mais, fala mais. Está me abençoando. Fala mais, poxa. Olha, cara, eu estudei essa semana isso, sobre isso aqui, tá? Olha, você sabia. Você aprende. Agora, uma pessoa que fala muito e não se esmera em aprender, irmão, misericórdia. Chega um momento que você fala, não aguento mais. Porque quem gosta de falar, é difícil ficar sem falar, não é? E fala, e fala, e fala. E aí, meu irmão, é por isso que as mulheres têm que se encher de conhecimento, também. Os homens também. Porque Salomão disse assim, é melhor morar no deserto do que a mulher rixosa. Mas você vai sair estragado? Você não sabe lá é daqui, porque a minha amiga lá, meu Deus do céu, não estou aguentando mais aquela mulher. Então, se você se enche de conhecimento, você vai compartilhar coisa boa. E aí, meu irmão, é bom ouvir quem tem coisa boa para falar, né? É muito bom. Então, eu criei, por isso falei. A importância da sua confissão de fé. Mantenha firme a sua confissão de fé. Se você não tem uma confissão, procure uma. Procure uma para você confessar todos os dias da sua vida. Procure uma para confessar nos dias maus da sua vida, amém? Vai ter dia maus, tem uma confissão de fé para fazer naquele dia. Você olha para sua carteira e você fala, meu Deus, minha carteira não tem nada, Jesus. Só tem conta. Só tem conta, Jesus. Senhor, eu creio que eu vou prosperar. Eu creio, meu Deus, que eu vou ter para mim e vou ter para abençoar outros. E aí você vai praticar a palavra de fé e você vai ser fiel a Deus. E você vai atrair isso para a tua vida. Não tenha problema de você estar falando e não estar acontecendo. Eu estou falando faz um mês e não está acontecendo. Ei, quantos anos você tem de vida? Algumas pessoas passaram a vida inteira falando besteira. Depois, uma semana que ela está falando coisa legal, ela acha que a vida dela vai mudar em uma semana. Não é assim? Você passou a vida inteira, meu irmão, fazendo coisas erradas. E aí, uma semana que você decide. Eu gosto de pregar de vida cristã, irmão. Eu gosto de usar o púlpito para pregar a vida cristã. Realidade. Mão na massa. Entendeu? A pessoa se converte, vem para a igreja. Geralmente, irmão, a gente vem assim, vou para a igreja, vai tudo melhorar a minha vida. Nossa, agora eu vou ter Deus, agora eu vou sair assim, dizer, carro pare, o carro vai parar, todo mundo vai ter que se dobrar. E não é assim. Às vezes você vem para a igreja e você passa meses ralando. Meu Deus, agora eu comecei a orar, parece que o diabo, o inferno se levantou. Agora é briga em casa, né? Às vezes, quando há um julgo desigual na família, irmão, quando um decide e o outro não está decidido, irmão, o diabo vai usar isso. Julgo desigual. A Bíblia fala sobre julgo desigual como se usava dois bois na canga, né? Para arrastar o arado. O julgo desigual era quando um dos bois queria avançar e o outro ficava. Aí ficava aquela coisa, aquele julgo desigual. Aí o que ia puxar não conseguia avançar porque o outro estava parado. Os dois bois tinham que ser treinados juntos para que eles pudessem caminhar juntos. Quando viesse a voz do comando, os dois entendessem a mesma coisa e caminhassem. Então a palavra julgo desigual vem, a raiz dessa palavra é disso. É dois animais trabalhando, não é dizendo que vocês são animais, tá entendendo? Né? Dois animais trabalhando, uma canga, um avança e o outro também. Não é um que é para uma direção e outro para outra direção. Então eu vou dizer uma coisa, quebre o jugo desigual na sua vida. Casais que estão aqui, quebre o jugo desigual.
Vocês podem ter gostos diferentes, não tem problema. Vocês podem ter algumas coisas pessoais, não tem problema. Mas vocês têm que saber que a direção que vocês querem ir tem que ser a mesma. Vai ter ajuste, embaixo daqui, embaixo dali, não concordo, mas não, dá. Conversa como duas pessoas adultas. Né? A gente tem que ser adulto, irmão. Nós já crescemos, já passou nosso tempo de criança. A gente fica brigando com as crianças, né? O menino tá lá brigando, lá por causa do carrinho. Aí você fala, mas que coisa de criança. Aí você vira para sua realidade e fala, meu Deus, eu também sou uma criança. É uma criança morando num corpo de adulto. Quem aqui já ficou bicudo com seu cônjuge? Quem aqui já ficou sem conversar com seu cônjuge? Semanas. Agora você me diga, cabe isso dentro de um homem e de uma mulher que tem mais de 30 anos? Vamos colocar 20, né? Porque já há maturidade. Cabe? Não cabe, irmão. Aí você pergunta, mas por que eu sou assim? Porque tem uma criancinha aí, morando aí, dentro que precisa amadurecer. Porque senão a gente vive julgo desigual. E eu vou dizer uma coisa, quantas vezes nós não prosperamos porque nós estamos nesse jugo de desigualdade? Por que Eclesiastes diz, é melhor ser dois do que um, irmão? Porque se um cair, o outro levanta. À noite dormindo, irmão, no tempo de Eclesiastes não tinha ar-condicionado, então era um frio lascado, irmão. Não tinha os cobertorzinhos que nós temos hoje, né, de lã, né? Se bem que tinha os cobertores de lã de ovelha. Mas então, Salomão está dizendo, o casal dormindo junto, um aquece o outro. O calor teu não serve para você mesmo, mas serve para o seu companheiro. E o calor do seu companheiro, da sua companheira, serve para você. Então os dois se aquecem. Que Deus nos ajude a caminhar na direção certa. Que Deus nos ajude a sair de todo jugo desigual. Amém? Que você ore ao Senhor e diga, Deus, chegou o tempo de nós prosperarmos, de nós crescermos. Amém? Chegou o tempo de nós amadurecermos. Eu sinto necessidade de amadurecer. Muito. Meu casamento é uma bênção, irmão. Meu casamento é uma bênção, mas tem momentos de criancice minha. Eu tenho momentos que eu sou criança mesmo, irmão. Eu falo, meu Deus do céu, depois eu fico assim, Jesus, eu sou pastor, meu Deus, misericórdia, eu já estudei a Bíblia. Meu Deus, eu já sei tanta coisa, que não é para me errar algumas coisas. Mas às vezes eu sou uma criança. Às vezes eu fico nervoso, mas eu estou sendo trabalhado. E eu estou dizendo, Senhor Deus, eu estou disposto, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero amadurecer, eu não quero apenas pregar bem, eu quero viver aquilo que eu prego. Eu não quero ser apenas alguém que leva uma mensagem, que ensina, eu quero viver o que eu ensino. E não é para poder dizer, não, eu quero viver bem, porque quando você vive princípios, você vive bem, amém? Irmão, se Deus nos deu a vida, Deus nos deu a vida para viver bem, Ele não deu a vida para você viver de qualquer jeito. A vida é o bem mais precioso que o homem possui. A vida é o ativo mais precioso que existe na Terra. Não é ouro, não é prata, não é prédios, não são ações da Tesla, nem da Microsoft, nem da Apple. É a vida, o ativo mais importante que você tem. O que um homem não daria pela sua vida. Então Deus te deu o ativo mais poderoso. Trabalhe ele. Trabalhe ele. Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida passar nessa terra e dizer, eu vivi o que Deus tinha para a minha vida. Eu vivi o que Deus tinha para a minha casa. Eu vivi o que Deus tinha para onde Ele me colocou. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te levante nessa manhã. Eu quero declarar sobre a sua vida. Que o Senhor te levante, amém? Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor te faça prosperar para que você possa viver bem com a sua casa e que você possa ser uma bênção por onde você passar, porque essa é a palavra de Deus para você, amém? Você será uma bênção por onde você for, que você seja uma bênção na profissão que Deus te chamou para você exercer, no ministério, na chamada, no dom que Deus te deu, amém? Que você seja uma bênção com a parceira que o Senhor te deu. Eclesiastes diz assim, desfruta com a sua companheira, com o seu companheiro, que o Senhor colocou junto com você, para que você possa avançar. Eu vou dizer uma coisa, irmão, a gente precisa, eu e a Ianda, nós estamos sintonizando para entrar nisso mais. Né? Hoje a gente está no ministério,
Nós estamos aqui, vencemos muitas situações, estamos aqui porque em muitas coisas caminhamos juntos, pensamos da mesma maneira. Mas tem coisas que eu entendo que eu e ela estamos ajustando ainda na nossa vida. E eu sei que a hora que esses ajustes chegarem, a gente decola. Eu quero dizer, você e seu marido que estão aqui hoje, se o seu marido não está aqui, sua esposa não está aqui, tome essa palavra. Não é para você cobrar dele nem cobrar dela. É para você viver. Entendendo? Para você viver. O discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Se você viver, pode ter certeza que não vai demorar muito tempo. O teu cônjuge vai estar com você também. Amém? Então decida isso. E ninguém vai poder parar você. Eu direcionando para casal agora, amém? Certo, né? Mudou totalmente a ministração. Mas eu estou sentindo no coração de falar isso. Entendendo? Né? Você vai prosperar. Não tem como um casal se unir e não prosperar. Não tem como. É impossível um casal, um homem e uma mulher. Pense, duas partes que se completam, se unem para trabalhar junto, irmão. É prosperidade na certa. É 100% de chance que vai dar certo. Deus não erra. Deus não fez homem e mulher à toa. Deus fez homem, diz, você precisa de uma mulher. Deus fez a mulher, diz, você precisa de um homem. E Deus deu um homem para a mulher e uma mulher para o homem, para que os dois prosperassem. Sua casa vai ser abençoada. Seus filhos vão ter prazer em morar na casa onde eles moram. Porque eles vão ver um homem e uma mulher juntos, se beijando, amém? Se abraçando, elogiando um ao outro. Todo mundo aqui é filho. Quando eu era pequeno, talvez a coisa que eu mais queria ouvir e ver é meu pai e a minha mãe bem. Hoje meu pai e a minha mãe é uma bênção. São dois jovens, irmão. Meu pai tem 74 anos, a minha mãe tem 66, 67. Eles parecem dois jovenzinhos. Mas eu sei o período ruim que eles passaram quando eu era pequeno. Eu sei as eminentes separações. Eu sei as inúmeras conversas que meu pai teve comigo. Filho, eu vou me separar da sua mãe, eu quero que você venha morar comigo. Eu tinha 5 anos de idade. Você já imaginou um menino de 5 anos ter que decidir vai ficar com o pai e com a mãe? Pois eu sei que muitos de vocês talvez tiveram exposto a situação. Não repliquem isso na sua casa. Não olhe para trás com repulsa. Como eu disse, Deus me ensinou uma coisa esses dias. Não diga, eu nunca vou fazer por questão de orgulho e arrogância, porque você vai fazer. Mas diga, Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim. Eu estou aqui hoje. Estou com a minha família. Que o Senhor me conceda graça para que eu possa ser uma restituição da minha família. Fale da maneira certa e Deus vai te honrar. Não julgue teus pais, porque eles fizeram o que tinham na luz. No entendimento que eles tinham, eles agiram. Eles deram o melhor para você no entendimento que eles possuíam. Porque se eles soubessem o que você sabe, eu tenho certeza que muitos erros não teriam cometido. Pois então não julgue, mas diga, eu serei uma restituição na minha casa. Todo mundo separou, fulano brigou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Deus me dê graça e a tua misericórdia para que eu possa ser uma praga de Deus na minha casa para dizer, aqui cessou essa praga e essa maldição. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém? Vamos ficar em pé.